Olá, Tainá, tudo bem? Eu espero que sim, espero que você esteja bem e esteja com saúde. E aí, Tainá, você lembra da nossa última aula? Você lembra do tema? Qual foi o tema da nossa última aula? Eu creio que você deve se lembrar. Bom, na nossa última aula nós falávamos sobre a Primeira Guerra Mundial. Nessa aula de hoje, ainda a gente vai continuar falando da Primeira Guerra Mundial porque a gente precisa saber como essa guerra terminou. Que tal? Quer aprender? Vamos junto então aprender um pouquinho sobre história. História da Primeira Guerra Mundial e como essa guerra terminou. Bom, para falar da Primeira Guerra Mundial, para falar do final da Primeira Guerra Mundial, Tainá, eu quero fazer aqui com você uma pequena revisão do que a gente viu na última aula. Bom, na última aula nós vimos que as disputas imperialistas, né, ou seja, a disputa imperialistas dos países europeus que eram grandes impérios que então eles queriam dominar e dominaram grandes áreas de outro continente, de outros continentes, por exemplo, da África principalmente e parte do continente asiático e também lá do continente da Oceania. A disputa entre esses países europeus, principalmente Inglaterra, França, Alemanha, Império Austro-Húngaro, Rússia, Itália, a disputa entre esses países, né, levou então ao que nós chamamos de política de aliança. Você lembra o que era a política de aliança? A política de aliança foi que de alianças foi que alguns países eles fizeram um acordo entre si, acordos econômicos e acordos militares. Então foram feitos dois grandes blocos, né? Então nós tivemos a Tríplice Entente, que era formado pela Inglaterra, pela Rússia e pela França, e nós tivemos a Tríplice Aliança, que era um bloco formado então pela Itália, pela Alemanha e pelo Império Austro-Húngaro, né? O império que já nem existe mais. E o fato desse império austro-húngaro nem existir mais é justamente uma das consequências da Primeira Guerra Mundial. Então, quando a gente fala que nós vamos estudar o final da Primeira Guerra Mundial, nós também vamos ver quais foram as principais consequências, né? O que aconteceu, como ficou o mundo depois que esse terrível conflito aconteceu. Tá certo? Então vamos lá. Então, esses dois blocos, né, esses dois blocos que se ajudavam mutuamente, que tinham acordos econômicos, que tinham acordos militares, esses dois blocos entraram então em conflito. E o estopim, né, desse conflito foi a morte, aliás, melhor, assassinaram, mataram o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Então esse príncipe herdeiro ele foi fazer uma visita num lugar muito longínquo lá do seu reino e lá naquele lugar, na Sérvia, ele foi assassinado por um jovem, né, um jovem militante político que se aproximou do carro onde ele desfilava com a sua esposa, a princesa do Império Austro-Húngaro. Então, esse jovem aproximou-se do carro e disparou contra o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. Matou o príncipe e matou também a sua esposa. Então, esse foi o estopim da guerra, foi aquele acontecimento que fez com que a guerra acontecesse. A Rússia, por ter ali, né, interesse naquela região, ela então defendeu a Sérvia, né, defendeu a Sérvia desse assassinato. Por quê? Porque o Império Austro-Húngaro, quando houve o assassinato do príncipe herdeiro, o Império Austro-Húngaro ele declarou guerra contra a Sérvia. Bom, como os russos tinham interesses na Sérvia, eles ficaram ao lado dos sérvios. Então aí o Império Austro-Húngaro ficou muito bravo com a Rússia. Falou, não, isso que você está querendo se meter aí. E aí a Rússia ficou muito brava, com o Império Austro-Húngaro também, mandou exércitos para lá, e aí a Alemanha falou para a Rússia, bom,
Se você for entrar nessa guerra aí, eu também vou entrar a favor do Império Austro-Húngaro. Pronto, aí já começou. A França, que estava do mesmo lado da Rússia, também entrou na guerra, e a Inglaterra, que também estava do lado da Rússia, também entrou na guerra. Nossa, é uma bagunça, né, Tainá? São muitos nomes de países, mas eu acredito que você esteja entendendo. Por quê? Porque uma desavença com um país, né, que é o Império Austro-Húngaro, e o Império Russo, então era para ser uma guerra entre esses dois países. Só que a Alemanha tomou as dores do Império Húngaro, a Inglaterra tomou as dores da Rússia, a Itália tomou as dores do lado de cá e a França tomou as dores pro lado de cá. E aí pronto, a guerra aconteceu. Bom, essa guerra durou 4 anos. E assim, pra gente, já que a gente está numa revisão, vou tratar assim por você. No primeiro momento foi uma guerra de muito movimento. Os exércitos se deslocaram, a Alemanha tentou invadir a França, invadiu a Bélgica, e aí só que em determinado momento essa frente parou de avançar. E aí veio então a Guerra das Trincheiras. Então a gente viu na última aula que era uma trincheira e, no primeiro momento, então, é se lembrar que foi uma guerra de movimento. Os exércitos se movimentavam muito, até que em determinado momento, né, por volta de 1916, houve então o travamento, né, desses exércitos e aí se aconteceu o que a gente conhece como a Guerra das Trincheiras. As trincheiras era algo extremamente horroroso, Tainá, era uma coisa muito, muito ruim. Por quê? Porque eram buracos cavados no chão, né, fazendo uma linha, né, de defesa, e nesses buracos as pessoas ficavam ali meses. Então, nesses buracos elas comiam, elas dormiam, elas adoeciam, elas iam no banheiro, porque elas não podiam sair desses buracos, porque sair desses buracos representava é, talvez a morte. Então tinha uma trincheira na frente da outra e lá nesses buracos lá ficavam então os soldados. Olha, tem umas imagens que são verdadeiras, que se você tiver interesse pode procurar no YouTube, né? Você pode colocar assim, digitar imagens da Primeira Guerra Mundial. Lá você vai ver fotos, né, dessas trincheiras, ver fotos que verdadeiras, né? Claro que assim, tem fotos que são desagradáveis que eu não gosto de ver, né? Que fotos que aparecem vítimas, pessoas que são, né, cadáveres, né, bomba explodindo nas pessoas, coisas muito horríveis. Mas se você quiser ter uma visão, né, saber um pouco mais assim, analisar as imagens da época, pode te ajudar a compreender mais, ter uma maior compreensão desse tema. Bom, em 1917 aconteceram duas coisas que foram determinantes para o final da Primeira Guerra Mundial. Uma delas foi que a Rússia, o grande império da Rússia, que fazia parte da Tríplice Entente, que lutava ao lado da Alemanha e da França, a Rússia, por conta de estar enfrentando uma revolução interna, uma revolução dentro da Rússia, uma guerra civil dentro da Rússia, a Rússia então ela sai da Primeira Guerra Mundial, ela se retira, ela assina então uma rendição ao exército alemão. Ela diz para a Alemanha: olha, eu perdi, eu quero sair da guerra, vocês ganharam. E é claro que a Alemanha vai tirar vantagens dessa derrota, né? A Alemanha então se apropria de alguns territórios russos por conta então da derrota, da saída da Rússia da guerra. Tá? Então assim, aí a Alemanha que estava sendo atacada pelos russos, ela para de ser atacada pelos russos e aí então ela pode concentrar todo o seu exército para o lado ocidental. Tá? Então a Alemanha, vamos colocar aqui a Alemanha, depois essa Alemanha está aqui, e do seu lado nós temos então né, de um lado nós temos a Rússia e do outro lado nós temos a outra frente de batalha que encontra-se França e Inglaterra. Então quando a Rússia sai, a Alemanha então volta-se todo para esse lado aqui né, da guerra, e aí assim, teme-se nesse momento que os alemães fossem vencer a guerra.
Só que aí acontece um outro fator determinante em 1917. A entrada dos Estados Unidos na guerra. Tá? Então lembre-se, os Estados Unidos não está dentro da Europa. Né? Os Estados Unidos fica na América. E então aí a entrada dos Estados Unidos, um país que não havia sido bombardeado, um país, né, que pelo contrário havia recebido por conta da Primeira Guerra Mundial, né, do início da Primeira Guerra Mundial, ele tinha ficado neutro. E aí então ele acaba, por essa neutralidade, ter um crescimento industrial muito grande, porque veja, os países europeus eles estavam em guerra, estavam sendo destruídos, estavam, né, toda a sua produção estava voltada para a guerra. Então as fábricas produziam bombas, produziam armas, produziam munições. E aí quem é que se beneficia com isso? Os Estados Unidos, que não está na guerra, que não tem bomba no seu território e que tem que continua a sua produção industrial. Então veja, a Primeira Guerra Mundial começa por conta de uma disputa entre os países europeus, principalmente entre a Alemanha e a Inglaterra, para ver quem era o país mais rico, para ver quem era o império mais poderoso. Só que acontece que ao final da Primeira Guerra Mundial, nem a Alemanha e nem a Inglaterra e nenhum país da Europa vai ser o país mais poderoso do mundo. Quem vai ser esse país mais poderoso do mundo é justamente os Estados Unidos. E a entrada dos Estados Unidos na guerra, da Primeira Guerra Mundial, aconteceu em 1917. Claro, ao lado da Inglaterra e da França, ao lado da Tríplice Entente, para combater a Alemanha, para combater o Império Austro-Húngaro e para combater a Itália. Bom, ainda em 1917, um outro fator também importante foi a Itália. Ela acaba por mudar de lado. Então ela deixa a Tríplice Aliança e passa a compor então a Tríplice Entente. Bom, diante desse cenário, né, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, em novembro de 1918, assina a rendição de guerra. A Alemanha e o Império Austro-Húngaro, então, rende-se. Eles deixam as armas e dizem assim: nós perdemos a guerra. Isso em 1918. Quais foram então as consequências desse conflito? Bom, as consequências desse conflito são muitos, né? Mas os principais dele. Com a rendição do Império Austro-Húngaro, que era um grande império dentro da Europa, né? Houve então o desmembramento desse império. Desse império surgiram vários países que então conseguiram sua independência do Império Austro-Húngaro. Hoje nós temos um país chamado Áustria, né? Que inclusive era o território onde ficava a capital do Império Austro-Húngaro, que era Viena. Viena continua sendo a capital da Áustria. Né? Mas só que daí, né, com o desmembramento desse grande império, então nasceu, por exemplo, a Tchecoslováquia, o Reino dos Sérvios, a Croácia e outros países também que nasceram, né, com a derrota, com a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, como a Letônia, a Lituânia, Finlândia. Esses países então nasceram, né, com a derrota, com a saída, né, a rendição, melhor dizendo, da Rússia em 1917. Então, uma das consequências da Primeira Guerra Mundial é que foi que o mapa da Europa, se a gente comparar o mapa da Europa em 1914 e 1918, a gente vê grandes diferenças nas fronteiras dos países. Então a gente vai ver que a Alemanha perdeu território e numa parte do território que era alemão nasceu um país chamado Polônia, por exemplo. Né? Então assim, essas transformações no mapa da Europa são muito importantes, são consequências que são muito radicais, muito assim, né? Imagina, né? Aquele país é dominado por um império e aquele país agora é independente, é um país independente e é uma nação. Então são grandes as mudanças. Então
Aqui, Tainá, vai ficar para você um exercício que o professor Ednei vai deixar para você. Então eu vou colocar lá no roteiro dois mapas. O mapa de 1914 e o mapa da Europa de 1918, tá bom? Esses dois mapas vão estar lá no seu roteiro e você vai colocar para mim quais foram os países que surgiram a partir de 1918, quando a Primeira Guerra Mundial acabou. Bom, uma outra consequência do final da Primeira Guerra Mundial foi que a Alemanha ela teve que assinar um acordo com a França e com outros países vitoriosos, com a Inglaterra, um acordo que ficou conhecido como um tratado, o Tratado de Versalhes. Tainá, esse Tratado de Versalhes prejudicou muito a Alemanha, mas a Alemanha se viu obrigada a assinar esse acordo. Caso ela não fizesse isso, a Alemanha também seria desmembrada, como foi o Império Austro-Húngaro. Então, como eu estava dizendo, a Alemanha ficou muito prejudicada com esse acordo. Esse acordo não foi nada bom para a Alemanha, mas ela foi obrigada a assinar. Então, nesse acordo, Tainá, a Alemanha ficou obrigada a pagar anualmente uma grande quantia em dinheiro para a França e para a Inglaterra para cobrir os prejuízos causados pela Primeira Guerra Mundial, já que nesse acordo a Alemanha ela reconhecia que ela havia sido a culpada pelo conflito. Então a Alemanha ela foi diretamente responsabilizada pelo conflito da Primeira Guerra Mundial. E essa responsabilização levou a ela então a ter que pagar aos países vitoriosos essas quantias gigantescas de dinheiro. E isso levou a Alemanha a uma grande crise econômica e uma crise moral também, né? Já que os alemães se sentiram muito humilhados, né, pelos países vencedores. E aí a gente vai ver, Tainá, que essa humilhação que a Alemanha sofreu fez nascer dentro do povo alemão um sentimento nacionalista muito perigoso. E, inclusive, foi esse sentimento de humilhação que a Alemanha sentiu é que vai fazer com que surja, alguns anos depois, um líder populista e nacionalista chamado Adolf Hitler. E esse Adolf Hitler, ele vai ser o principal agente do que foi o início da Segunda Guerra Mundial. E claro, ele vai ser o agente de um grande terror que a humanidade já vivenciou. Mas isso não é assunto para a nossa aula de agora. O que é importante falar das consequências da Primeira Guerra Mundial, Tainá, é que isso não aconteceu só na Alemanha. Isso aconteceu em outros países também. Então os países eles ficaram ainda mais nacionalistas. Você lembra que o nacionalismo era um dos aspectos antes da Primeira Guerra Mundial de um país achar-se melhor que o outro? Pois bem, nesse momento agora, os rancores, né, aumentam, principalmente entre os alemães. Os alemães estão muito magoados, muito rancorosos por terem sido então responsabilizados pelo conflito e terem que pagar essa enorme quantia de dinheiro, levando a sua população a uma grande miséria, uma grande crise econômica. Bom, Tainá, uma outra grande importância, uma outra consequência importante do final da Primeira Guerra Mundial, a gente já tratou nessa aula, é a questão dos Estados Unidos se tornar o país mais poderoso do planeta. Antes da Primeira Guerra Mundial, o centro econômico era a Europa. Na Europa estavam os principais bancos, as principais financeiras, bolsas de valores, as principais bolsas de valores. Na Europa estavam as principais marcas, fábricas, enfim. E quando termina a Primeira Guerra Mundial, esse eixo econômico é transferido para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, então,
por ter sido um país que demorou para entrar na guerra, né? A guerra começou em 1914, os Estados Unidos entrou em 1917. Até 1914 e até 1917, os Estados Unidos ele ganhou todo o mercado mundial. Por quê? Porque os países europeus não produziam mais como produziam antes da guerra. E aí os Estados Unidos se aproveita disso, né? Você vai se transformar numa grande potência econômica. E quando termina o conflito, os Estados Unidos, em seu território, ele não recebeu nenhuma bomba. Então não havia destruição no seu território, não tinha que se reconstruir, não tinha que nada. Enquanto que no final da Primeira Guerra Mundial, Tainá, a Europa está arrasada, está destruída. Muitas cidades que eram muito importantes, como Berlim, como Londres, como Paris, essas cidades haviam sido bombardeadas. Grandes territórios dos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial dentro da Europa haviam sido extremamente afetados pela Primeira Guerra Mundial, sem falar na quantidade de milhares de mortos que o conflito causou, que isso também teve uma grande influência na economia desses países que demoraram muito tempo para conseguir reerguer as suas economias. Então isso também beneficiou os Estados Unidos no pós-guerra. Por quê? Porque esses países europeus, preocupados com a sua reconstrução, né, e as reformas necessárias para que a vida pudesse minimamente voltar ao normal, então os Estados Unidos ainda teve um grande crescimento econômico, né, ao final do conflito, já que os países europeus estavam preocupados estavam ocupados nessa reconstrução. Bom, outra consequência, Tainá, da Primeira Guerra Mundial foi a seguinte: é que por conta dos homens, né, a maior parte dos homens serem convocados para lutarem na guerra, né, a favor de seus países, então a produção industrial, as mulheres ingressaram no mercado de trabalho. Por quê? Porque as mulheres elas não iam para a guerra, certo? As mulheres não eram convocadas para a guerra, então quem ia para a guerra eram os homens. Então, nas cidades, né, começou a faltar a mão de obra masculina. Então, foi nesse momento que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho. E esse ingresso no mercado de trabalho fez com que em muitos países as mulheres, por exemplo, começassem a ter o direito ao votar, porque as mulheres não tinham o direito ao voto. Então elas começaram então, por conta desse ingresso, né, por conta de todo o trabalho da mulher na Primeira Guerra Mundial. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, muitos países falavam: olha, as mulheres foram tão importantes para a economia, então elas com certeza elas têm o direito de votarem. Então em muitos países, não em todos, mas em muitos países da Europa, as mulheres então passaram a ter o direito de participar da vida política. Bom, e assim então termina a Primeira Guerra Mundial. Tainá, para alguns historiadores, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é uma coisa só, que teve um intervalo. Por que esses historiadores falam isso? Porque os motivos que levaram à Primeira Guerra Mundial, continuam sendo os mesmos motivos da Segunda Guerra Mundial, e acrescenta-se a esses motivos, né, os rancores produzidos pela primeira, pelo final da Primeira Guerra Mundial. Então, nas próximas aulas, nós vamos conhecer um pouquinho do que foi o período entre guerras, que foi o período que vai de 1918 até 1939. Em 39 começa a Segunda Guerra Mundial. Então, na próxima aula, a gente vai ver o que aconteceu nesse período, que é importante para que a gente possa entender quais foram os novos motivos que se somaram àqueles anteriores, que levaram ao acontecimento da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Olha, então eu vou deixar para você duas atividades. A primeira é para que você identifique, comparando um mapa e o outro, você colocar para mim quais foram os países que surgiram, os novos países que surgiram a partir de 1918. A segunda perguntinha, eu quero saber de você se você se lembra qual que é o nome do tratado que a Alemanha teve que assinar como que responsabilizou-a pela Primeira Guerra Mundial. Essas duas perguntinhas, tá certo?
Espero que você tenha gostado da minha aula, tá bom? E se você tiver alguma dúvida, se você quiser trocar uma ideia comigo a respeito desse conflito, do que foi o conflito da Primeira Guerra Mundial, se quiser saber um pouquinho mais, é só mandar uma mensagem para mim que a gente pode trocar uma ideia, tá bom? Forte abraço para você, fique bem, você e toda a sua família.